povo lindo! Mais uma vez, agora vamos falar sobre a ferida emocional da rejeição. É uma ferida que eu trato em mim, que eu vivi e vivo ainda agora de uma forma diferente, com muito mais aceitação de tudo como foi, né? Do que chegou para mim e de que forma chegou. Existe agora uma melhor aceitação, né? Não é, é uma frase que eu uso muito e vou usar, uso muito aqui nos meus atendimentos, uso muito nos vídeos. Nada é da noite para o dia, né? Então, nós vimos que a gente tem 5 feridas emocionais, que cada ferida dessa, a gente desenvolve uma máscara, né? Uma máscara é como se fosse um escudo, né? É uma parte que a gente cria da nossa personalidade para a gente ser aceito, né? Já que a gente cria essa máscara para encobrir essa ferida. E feridas emocionais, elas podem doer tanto quanto uma ferida física, como é o caso da ferida da rejeição, que é uma das feridas mais dolorosas, mais difícil da gente compreender, aceitar, né? E, consequentemente, curar. Não tenho certeza se existe uma cura. A gente está num processo aí tanto de estudo quanto de autoconhecimento, né? De autocura, de autoaceitação. A gente já viu que o nosso ego, que é a maior parte de nós, se alimenta dessas feridas, né? Então, essas máscaras, elas servem também para alimentar o nosso ego, e aí entra o processo do autoconhecimento, para a gente saber que existem essas máscaras, para a gente saber que nós não somos realmente isso, que a gente vive através de uma dor, a gente vive através de medos, e que não somos nós na verdade, na nossa essência, né? Essas máscaras, essas feridas, com essas feridas a gente cria parte da nossa personalidade. Então aí a gente já consegue entender que é criado, né? É uma parte da nossa personalidade que se mostra para ser aceito na sociedade, no nosso sistema familiar, né? Que a gente fala de criança interior ferida. A criança, a nossa criança, ela tem necessidade de fazer igual ao sistema, né? E aí dentro das constelações a gente fala sobre lealdade cega, sobre fidelidade cega, né? Sobre amor cego, que é quando a gente repete inconscientemente os padrões e crenças do nosso sistema, né? Tudo aquilo que muitas vezes a gente não concorda no outro, só que a gente também não presta atenção em nós e entende que a gente vê no outro o que a gente tem em nós. Ah, Michele, não é. Então tá. Continue na não aceitação e tá tudo bem. Continue no mais do mesmo, continue no julgamento, continue na exclusão, continue no que não é a verdade, né? A gente vai começar a falar aqui das feridas e a gente identifica, eu falei isso no vídeo lá, no primeiro vídeo aí da playlist das feridas emocionais, é muito mais fácil a gente identificar no outro tudo que a gente vai falar aqui, né? Então, nós temos 5 feridas emocionais. O nosso ego é alimentado por essas feridas emocionais, por essa máscara que a gente usa
por essa parte da nossa personalidade que a gente cria para ser aceito, né? Essas feridas, elas vêm em idades diferentes, né? Elas têm uma ordem, e a ferida da rejeição é uma das primeiras feridas que a gente desenvolve. E eu acredito, assim, não tenho certeza agora, mas olhando, lendo, estudando o material da Lise Bourbeau, né, que é o material que eu me baseio para estudo, para minha cura, para compartilhar com vocês. Acho que todo mundo, quase todo mundo, a maior parte de nós, seres humanos, a gente sofre de ferida da rejeição. E essa ferida da rejeição, ela vem através dos nossos progenitores do mesmo sexo. Então, no caso, eu, Michele, a mulher, sexo feminino, essa ferida minha, que muito provavelmente, segundo estudos, podem vir já de outras vidas, né? Pode vir também da experiência da minha mãe de vida. Então eu falo que a minha é ultrauterina, porque eu não vou lá catucar outras vidas minhas para saber se eu fui rejeitada ou não, né, pela minha mãe em outras vidas, ou sei lá, se eu fui um homem pelo meu pai, né? Mas nessa vida eu trago para mim que é ultrauterino por conta da minha história, né? Eu falei já que a minha mãe engravidou nas primeiras relações sexuais dela. Ela tinha 19 anos, então ela conheceu o meu pai, deixou o templo, né? Conheceu o meu pai, começaram a namorar, se relacionaram e a bonita que surgiu. E no que a bonita que surgiu, o meu pai, pelas questões dele, questionou se ele era o pai. Minha mãe ficou brava e foi embora. E foi aí que tudo começou. Ela com 19 anos tinha acabado de começar a vida dela mesmo, né? Principalmente a vida sexual, e já estava grávida. E eu imagino que deve ter sido muito difícil para ela naquele momento, né? Até pela questão financeira que ela vivia, pela questão do sistema dela ser todo embolado, bagunçado, e muitas outras coisas. E inconscientemente, em algum momento, ela rejeitou essa gestação. E aí euzinha lá dentro da pancinha de mamãe, micro coisa, já tive essa informação. Consegue entender como é que o negócio funciona? Já recebi essa informação, e essa informação ficou lá já na minha formação. Certo? Mais ou menos assim. A gente vai falar sobre o que a Lise Bourbeau fala sobre isso, né? Que eu anotei, fiz algumas anotações com base no livro das 5 feridas emocionais da Lise Bourbeau. Então, para a gente começar a tratar, para a gente começar a identificar, a aceitar e curar essas feridas emocionais, pode ser da rejeição, pode ser a do abandono, pode ser da traição, pode ser da humilhação, pode ser da injustiça. O passo é o mesmo, que é a aceitação. É aceitar que sim, isso existe em mim, sim, eu identifico isso em mim, sim, dessa forma que eu reajo, através de medo, né, através de insegurança,
e identificando isso em mim e aceitando que aconteceu, não tenho como voltar no tempo para mudar nada. O que eu posso fazer aqui e agora por mim e pelos meus descendentes é aceitar tudo como foi, e começar a ressignificar tudo, né? A dar um outro significado a tudo, a entender que sim, isso existe em mim, mas que eu não preciso viver mais através dessa dor, através desse medo, né? Através dessas máscaras que eu criei inconscientemente, gente, inconscientemente. Aqui a gente fala de inconsciente, né? As máscaras que eu criei inconscientemente para me proteger daquela mesma dor. Só que essas máscaras, elas servem para proteger, né? Essas couraças, elas teoricamente servem para proteger, só que o que acontece na verdade é que elas fazem a gente vibrar no medo. E aí a gente entra na energia. A gente pensa, a gente sente, a gente vibra. Vibrando, a gente atrai mais do mesmo, né? Eu falei já se eu vibro medo de ser assaltado, né? Que é uma realidade triste do nosso Rio de Janeiro, aí, de muitos lugares do Brasil, do mundo inteiro, mas aqui parece que só existe isso no mundo, que é a única coisa que fala, e isso não é verdade, tá, gente? Existe sim, mas o número de pessoas boas é muito maior do que o número de pessoas de má índole. Acontece que essas pessoas boas, elas vibram muito mais o medo. E essas pessoas boas vibrando o medo, elas atraem circunstâncias para viver aquele medo. Por quê? Porque a gente precisa olhar para isso com clareza, com verdade e com aceitação dessas experiências traumáticas lá de trás, não de agora, né? De agora também, né? Coisas acontecem recentemente, mas essas lá de trás que fazem a gente vibrar nesses medos, que fazem a gente usar essas máscaras e essas armaduras, que fazem a gente vibrar no medo, parece que, né, tá me protegendo. Aí a minha criança interior ferida, lá com a ferida dela, da rejeição e do abandono, toma frente. É aí que a gente reage em tudo na vida, é aí que a gente vive inconscientemente, porque a reação nada mais é do que o impulso de defesa dessas feridas, né? Então, se eu tenho a ferida da rejeição, as minhas maiores características, né, dessa ferida, né, é a autorrejeição, em primeiro lugar, do tipo, eu não existo, não quero ser vista, para não ser rejeitada, né? E aí quando você não quer ser vista, quando você se esconde, quando você se encolhe, aí as pessoas prestam atenção em você, né? E ninguém chega realmente perto de você. Ah, não. Eu, por exemplo, com cara de antipática, não, e sempre fiquei no meu canto, sempre fui quieta, sempre fui calada, né? Não vou chegar porque ela é metida, não fala com ninguém, não vou chegar perto. Rejeição. Uma outra forma é querer agradar o outro, fazer o que o outro acha que é certo, que é legal, para não ser rejeitada por esse outro. Isso a gente vê muito dentro de relacionamento amoroso, né? Pessoas submissas por medo de serem abandonadas, de serem rejeitadas. A ferida da rejeição e a ferida do abandono, elas não são a mesma coisa, tá? E existe diferença entre elas, inclusive cronologicamente falando.
não são a mesma coisa, elas têm características diferentes. Mas geralmente quem sofre da ferida da rejeição também sofre da ferida do abandono. Por isso que quando fala de ferida de rejeição, normalmente fala também de ferida de abandono, né? Então vamos ver aqui o que eu escrevi, senão eu vou falar e falar e falar. Então, a aceitação das experiências traumáticas é o ponto de partida para a aceitação do nosso eu adulto, a gente agora. Porque inconscientemente a gente vive a nossa criança ferida. As nossas reações são infantis, são inconscientes. E, consequentemente, o caminho do perdão e da liberação do nosso eu consciente. E aí vamos falar a ferida da rejeição, que é a ferida do vazio. E eu vou precisar do meu óculos. Definições de rejeição: desistir, desprezar ou recusar algo ou alguém. Não querer ter alguém ao seu lado ou em sua vida. Aquele que rejeita usa a expressão eu não quero. Aquele que sofre por causa dela se sente rejeitado em seu ser e principalmente em seu direito de existir. Meio embaçado. É a primeira ferida a se manifestar na vida. Lembra que eu falei da cronologia aí do negócio? Das feridas? Na vida de uma pessoa. Trazemos muitas vezes essa ferida de outras vidas, para quem acredita, tá? Isso não é a Michele que inventou, né? Não é a Michele que está falando única e exclusivamente através das experiências dela com essa ferida. Isso é uma pessoa que é super estudada, que tem muito material, que tem muito conteúdo sobre feridas emocionais. É onde a maior parte dos terapeutas se baseiam para tratar a si e depois para começar a compartilhar isso com outras pessoas. Então, trazemos muitas vezes essa ferida de outras vidas. Já que não as curamos numa vida anterior, experimentamos a mesma desde o nascimento e muitas vezes antes de nascer, que eu falei da minha experiência, né, que é intrauterina. E aí sim, pode ser, eu acredito que eu traga isso de vidas anteriores. Não sei. Também não vou lá saber. É aqui e agora que eu posso mudar isso. E é isso que eu vou fazer. Aqui e agora, o que eu puder para mudar tudo isso, né? O mínimo que seja que eu consiga para eu viver bem, para eu passar para frente, para os meus descendentes, outras vibrações, outras experiências. Mas para eu fazer isso, eu preciso tratar em mim. Porque teoricamente só não funciona. Se eu não entro em mim, se eu não olho para essas feridas, eu não levo luz para elas. Eu não trago essa sombra para a luz da consciência. E eu não mudo nada. Eu continuo vibrando os mesmos medos, vivendo da mesma forma e me enganando. E aí eu vou trabalhar num espaço energético, sistêmico, teoricamente, o que não vai funcionar, nem para mim, nem para ninguém. Por isso que eu trato em mim e estudo para poder compartilhar com os irmãos que me procuram. Tem funcionado para mim e acredito que para todo mundo que eu atendo aqui, que me dão feedbacks maravilhosos, gratidão por isso. Vocês fazem parte também do meu processo de cura. Vocês trazem para mim questões que me fazem olhar para mim e dessa forma descobrir um pouquinho mais de mim. Gratidão por isso. Muitas vezes antes mesmo do nascer.
Aí tem os exemplos, né? Um bebê, a mãe que engravida, o bebê que não é desejado. Inconscientemente, né? O caso da minha mãe, em algum momento ela rejeitou essa gestação. Ela não estava pronta, ela não estava esperando, coitada, né? E aí, nesses estudos, dizem que a gente já tem a sementinha das feridas, né? E geralmente elas são ativadas pelos nossos pais. Aqui no caso da ferida da rejeição, pelo genitor do mesmo sexo. No caso das meninas, pela mãe. No caso dos meninos, pelo pai. Um bebê que nasce do sexo oposto do que os pais estão esperando, né? Existe quantas vezes, é só você olhar aí nos vídeos desse negócio agora de revelação, né? De festa de revelação, quando os pais realmente não sabem e um quer, sei lá, o pai quer um menino e aí sai o negocinho rosa. O pai, você vê a cara de decepção do pai, rejeição. A mãe percebe, a mãe sente, a criança sente. E tá aí, ativado. Nada é consciente, nada é de propósito. A gente só dá o que a gente tem dentro de nós. E essas frustrações também são o que a gente tem dentro de nós, também são o que fazem parte dos nossos pais, dos nossos antepassados. E aí a gente começa a compreender um pouquinho que não adianta a gente passar uma vida inteira culpando o pai e a mãe pelo que você não recebeu, pelo que não deu certo na sua vida, que você não cresce e não prospera porque seus pais e seu sistema familiar. E você? Quando é que você vai virar adulto? Não é isso? Quando é que você vai olhar no espelho e vai falar: ah, sim, cresci. Gente, tudo acontece. Cresci. Meus pais me deram o que eles podiam, com a consciência que eles tinham. E tá tudo bem, agora eu cresci, agora eu tenho que ir atrás do resto. Sistemicamente é assim que tem que ser. Crescemos, agora nós vamos. Eles deram o que eles podiam e o que eles tinham. A máscara dessa ferida pode começar a ser forjada antes mesmo do nascimento, que é a máscara do escapista. Essa máscara é reconhecida fisicamente. Olha aí, a gente vai falar agora das características físicas, né? Pode ser reconhecida fisicamente por um corpo que parece querer desaparecer. Esse corpo geralmente é estreito e contraído, o que permite que ele se esquive ou não se mostre muito presente ou visível num grupo. É um corpo que evita ocupar muito espaço, semelhante ao escapista que tentará a vida inteira se ofuscar. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. Quem mais? É aquela que viverá a maior parte do tempo em seu mundo imaginário. Você sabe, gente, que dentro disso tudo aí a gente vai crescendo, né? E essa história do mundo imaginário é muito verdade, porque a gente cria uma vida, a gente cria cenários, mas a gente não tem força para dar continuidade, para botar aquilo como um objetivo e buscar de meta em meta chegar naquele objetivo. Fica só no mundo imaginário. Muitas vezes a gente até começa um projeto, mas a gente não leva para frente. A gente chega um momento que a gente perde o tesão todo, assim, simplesmente para. E aí volta para o mundo imaginário, e aí volta a culpa, que é sempre de alguém,
sempre de alguma situação. Nunca foi você que não se esforçou o suficiente para poder chegar naquele objetivo. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir, tá? Seu mundo imaginário. Geralmente é bem comportada e sossegada, não criando problemas e não fazendo barulho. Vive a maior parte do tempo em seu mundo imaginário. Geralmente a ferida da rejeição está associada a um dos pais, o do mesmo sexo. Se menina com a mãe, se menino com o pai. O escapista procura a solidão, pois se recebe muita atenção, não saberia como agir. Não sabe receber. Não sabe receber atenção, não sabe receber carinho, não sabe receber amor, não sabe receber presente, não sabe receber elogio. Recebe um elogio, na mesma hora ela se diminui. Recebe um presente, ai, não precisava, porque acha que não merece. Costuma desenvolver doenças de pele para não ser tocado. Sendo a pele um órgão de contato, seu aspecto pode atrair ou rechaçar as pessoas. Procura ser perfeito em tudo que faz. Escapistas normalmente têm problema com o peso corporal, principalmente com a anorexia, mas muito provavelmente terá problemas com o excesso de álcool, drogas e açúcar como fuga. Alguém se identifica? Álcool, drogas e açúcar. Tudo isso é fuga. Tudo isso é negação. Tudo isso é não querer olhar para o vazio que existe dentro de nós. E aí alguns sintomas físicos que geralmente essa galera pode desenvolver. Diarreia, que é quem rejeita a comida antes mesmo que o corpo tenha absorvido, assimilado corretamente os nutrientes. Assim como rejeita a si mesmo, também rejeita inconscientemente tudo que pode trazer coisas boas para a vida. Vamos junto, meu povo! Arritmia, irregularidade no ritmo cardíaco. Quando sente palpitações, tem a impressão que o coração quer sair do peito. Eu já tive algumas vezes, não quando criança, mas agora na fase adulta. E parece que quanto mais a gente vai mexendo, mais o negócio vai se mostrando assim. Mas passa, tá? Acreditem. Câncer está associado ao rancor ou ao ódio, geralmente desenvolvido quando o escapista não se permite se perdoar por sentir raiva ou rancor pelo genitor do mesmo sexo. Geralmente, meninas, útero, seio. Geralmente. Isso não é obrigação, tá, gente? Não é cada um no seu quadrado, cada um com a sua história. Existem muitas coisas em cima de tudo isso aí. Mas são possibilidades, tá? Se o escapista não conquistar o direito de não gostar do seu genitor, o do mesmo sexo, né? Que a gente está falando de rejeição, pode desenvolver essa doença que está associada ao rancor ou ao ódio que foi vivido no seu isolamento. Sofreu muito e que acusa a si mesmo e não quer admitir que detestou seu genitor do mesmo sexo. Existe, gente. A gente só tem que entender, sistemicamente falando agora, a gente só tem que entender que nós viemos de uma mãe e de um pai. Eles fizeram o que eles puderam. Se eles doaram, né? Deram para adoção
se eles não foram pais carinhosos, maravilhosos, eles também não tinham aquilo dentro deles. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Agora eu tenho que viver colado neles, eu adulto, não. Eu só tenho que aceitar que eu vim de uma mãe, eu vim de um pai. Atrás dessa mãe e atrás desse pai existe uma ancestralidade que muito provavelmente sofria de todas essas dores também, que cada um deu para o seu descendente o que podia. E aí são os traumas transgeracionais que a gente fala, né, na sistêmica. São os traumas que a gente vai recebendo de herança, que a gente tem que olhar para interromper. Aceitar que existiu isso, existe culpa, existe vergonha, existe tudo isso no nosso campo. E a gente precisa olhar, a gente precisa aceitar e a gente precisa interromper esse fluxo. Parece difícil, né? Mas não é. Só é difícil se a gente fica pensando na dor, no problema, no que aconteceu há 20 anos atrás. Fui abusada. Todo dia eu volto naquele dia do abuso. Eu fui abusada hoje de novo? Não, eu fui abusada há 20 anos atrás. E por muito tempo eu voltei para aquele dia. Só que eu entendi que só eu estava vivendo aquele dia. Aconteceu. Me fez mal, me feriu internamente, me feriu fisicamente. Mas eu não vou mais voltar lá. É um lugar que eu não quero mais ir. Daqui pra frente, a outra Michele. Daqui pra frente, outra Maria. Daqui pra frente, outro João. Daqui pra frente, não mais 20 anos atrás. Agora é daqui pra frente. E existe a carga que a gente recebe, que são nossos traumas transgeracionais.